bem-vindos ao nosso canal para mais uma audição do livro O Mesmo de Sempre. Não se esqueçam de compartilhar, curtir, se fizer sentido, e comentar o que tem feito na sua vida essas audições. Vamos lá para mais uma história mágica, tragédias repentinas e milagres a longo prazo. As coisas boas resultam de uma composição que sempre leva tempo, mas as desagradáveis resultam da perda de confiança ou de um erro catastrófico, que podem ocorrer num piscar de olhos. Um fato importante que explica muita coisa é que boas novas levam tempo, mas notícias ruins tendem a ocorrer instantaneamente. Warren Buffett afirma que para construir uma reputação são necessários 20 anos e para destruí-la, 5 minutos. Um monte de coisa se dá exatamente assim. É um aspecto natural de como o mundo funciona, ocasionado pelo fato de que as coisas boas resultam de uma composição que sempre leva tempo, mas as desagradáveis resultam da perda de confiança ou de um erro catastrófico, que podem ocorrer num piscar de olhos. David Eisenhower almoçou um hambúrguer em 23 de setembro de 1955. Mais tarde nesse dia, reclamou de dores no peito e disse à esposa que estava com azia por causa da cebola. Então começou a entrar em pânico. O presidente estava sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Poderia facilmente ter morrido. Se isso tivesse acontecido, Eisenhower teria se juntado aos mais de 700 mil americanos mortos por enfermidade cardíaca naquele ano. O que aconteceu desde então foi extraordinário, mas poucos prestaram atenção. A taxa de mortalidade por cardiopatia, ajustada pela faixa etária, declinou mais de 70% desde a década de 1950 nos Estados Unidos, segundo as autoridades de saúde. Tantos americanos morrem de doenças cardíacas que a diminuição da taxa de mortalidade em 70% leva a uma quantidade de vidas salvas que é difícil de compreender. Se a taxa não tivesse declinado, se não tivéssemos melhorado o tratamento de doenças cardíacas e a taxa de mortalidade não houvesse se estabilizado desde a década de 1950, 25 milhões de americanos a mais teriam morrido do coração nos últimos 65 anos. 25 milhões! Mesmo em um único ano, a melhora é incrível. Mais de meio milhão de americanos a menos morrem do coração anualmente, comparado a um cenário em que nenhuma melhora houvesse ocorrido desde a década de 1950. É um estádio lotado de gente sendo salva todo mês. Como esse fato não recebe mais destaque? Por que ninguém está gritando nas ruas como isso é incrível e não erguemos estátuas para os cardiologistas? O motivo é que a melhora aconteceu devagar demais para notarmos. O declínio anual médio em mortalidade por cardiopatia entre 1950 e 2014 foi de 1,5% ao ano. Como reagiríamos a uma manchete dizendo: mortes por cardiopatia diminuíram em 1,5% no último ano? Com um bocejo e passando a notícia seguinte. E foi o que fizemos. Fazemos isso o tempo todo. As coisas mais importantes ocorrem por composição, mas a composição leva algum tempo, então é facilmente ignorada. Novas tecnologias levam anos ou décadas para serem notadas pelo público, depois mais alguns anos ou décadas para serem aceitas e empregadas. Pense em uma nova tecnologia que tenha sido imediatamente reconhecida por seu pleno potencial e instantaneamente adotada pelas massas. Não existe. Grande parte do pessimismo se deve ao fato de que muitas vezes parece não terem ocorrido inovações em anos, mas geralmente é assim, porque leva anos para notarmos uma inovação recente. Até nas ciências isso é verdade. O historiador David Hutton afirma que 200 anos se passaram desde a descoberta dos germes até a aceitação de que eles eram causadores de doenças, outros 30 anos para a descoberta da antisepsia e outros 60 até a penicilina começar a ser usada. O mesmo vale para o crescimento econômico.
O PIB real per capita aumentou 8 vezes nos últimos 100 anos. Os Estados Unidos da década de 1920 tinham o mesmo PIB real per capita que o Turcomenistão tem hoje. Nosso crescimento ao longo do último século foi espantoso, mas a medida de crescimento do PIB é de 3% ao ano, o que é fácil de ignorar. Americanos que hoje têm mais de 50 anos viram o PIB real per capita pelo menos dobrar desde seu nascimento. Mas as pessoas não se lembram do mundo em que nasceram. Lembram-se dos últimos meses, quando o progresso é sempre invisível. O mesmo vale para carreiras, progresso social, marcas comerciais, empresas e relacionamentos. O progresso sempre leva tempo, com frequência tempo demais para sequer notarmos que ocorreu. Mas e as coisas desagradáveis? Elas não são tímidas nem sutis. Vêm instantaneamente, tão rápido que monopolizam nossa atenção e não conseguimos enxergar mais nada. Pearl Harbor e o 11 de setembro foram provavelmente as duas maiores notícias nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Em uma hora, cada um desses acontecimentos tinha se desenrolado do começo ao fim. Em menos de 30 dias, a maioria das pessoas foi de nunca ter ouvido falar em Covid-19 a ver sua vida virada de cabeça para baixo. Em menos de 15 meses, o Lehman Brothers, uma empresa com 158 anos, foi do auge à bancarrota. O mesmo vale para Enron, Fannie Mae, Freddie Mac, Nokia, Bernie Madoff, Muammar Gaddafi, a Catedral de Notre Dame e a União Soviética. Coisas que prosperaram por décadas podem se ver arruinadas em minutos. Não existe equivalente na outra direção. Há um bom motivo para isso. O crescimento sempre compete contra algo que retarda sua ascensão. Novas ideias competem por atenção, modelos de negócio competem com políticos, arranha-céus competem com a gravidade. Sempre há ventos contrários. Mas ninguém quer ficar no caminho do declínio. Alguns podem tentar intervir para retardar a queda, mas isso não atrai a massa dos que acorrem para opor resistência na outra direção, como acontece com o progresso. Dezenas de bilhões de passos individuais precisam ocorrer direito e na ordem correta para criar um ser humano, mas basta um único fato isolado para causar sua destruição. Depois de apenas 5 semanas, o embrião humano já tem um cérebro, um coração batendo, um pâncreas, um fígado, uma bexiga. Ao nascer, o bebê possui 100 bilhões de neurônios, 250 trilhões de sinapses, 11 sistemas coordenados de órgãos e uma personalidade. É de uma complexidade estonteante. A morte, por outro lado, é simples. A maioria das mortes humanas, por traumatismo, cardiopatia, derrame, alguns tipos de câncer, infecções, overdose, é causada por deficiência de sangue e oxigenação. É isso. A doença em si pode ser complexa, mas o golpe fatal vem de não haver sangue e oxigênio suficientes chegando aonde são necessários. Produzir um ser humano incompreensivelmente complexo. A morte de um ser humano definitivamente simples. Em uma observação similar, o escritor Noah Yuval Harari afirma: para usufruirmos da paz, é preciso que praticamente todo mundo faça boas escolhas. A escolha ruim de um único lado, por sua vez, pode levar à guerra. A ideia de complexo de destruir, fácil de destruir, está por toda parte. A construção exige engenheiros talentosos, a demolição, uma marreta. Mesmo que algo não seja fácil de destruir, a coisa capaz de destruí-lo normalmente é mais simples do que seja lá o que a tenha criado. A ironia é que o crescente crescimento e o progresso são muito mais poderosos do que os retrocessos. Mas os retrocessos sempre recebem mais atenção, devido à rapidez com que ocorrem. Assim, o progresso vagaroso em meio ao bombardeio de más notícias é o estado normal das coisas. Não é algo com que seja fácil nos acostumarmos, mas sempre estará conosco. 2 aspectos se destacam aqui. Grande parte do progresso e das boas novas diz respeito a coisas que não aconteceram, ao passo que aparentemente tudo que é desfavorável tem a ver com o que de fato ocorreu.
Boas novas são as mortes que não ocorreram, as doenças que não pegamos, as guerras que não aconteceram, as tragédias de que escapamos, as injustiças que foram evitadas. Isso é difícil de contextualizar ou mesmo de imaginar, que dirá de medir. Mas as notícias são visíveis. Mais do que isso, são esfregadas na sua cara. O atentado terrorista, a guerra, o acidente de carro, a pandemia, a quebra da bolsa, a batalha política. Dessas coisas não conseguimos desviar os olhos. É muito fácil subestimar quanto progresso pode ser alcançado. Se eu perguntasse qual a probabilidade de que o americano médio fique 2 vezes mais rico daqui a 50 anos? A pergunta soaria absurda. As chances parecem muito pequenas. 2 vezes mais rico do que hoje? Dobrar o que já tem atualmente? Parece demasiado ambicioso. Mas se eu disser qual a probabilidade de atingirmos um crescimento anual médio de 1,4% ao longo dos próximos 50 anos? A pergunta soa quase pessimista. 1%? Só isso? Mas esses números são a mesma coisa, claro. Sempre foi assim e sempre será. Agora um tema relacionado. Deixe-me contar uma história sobre bombas nucleares para mostrar como facilmente subestimamos os riscos. E assim finalizamos mais uma história deste livro mesmo de sempre. Continuem conosco e até a próxima audição. Bye, bye.